Bom, pessoal, satisfação em revê-los, né? Vamos dar sequência aí à nossa disciplina, Direito Empresarial 2, né? E só lembrando que agora a gente está falando sobre título de crédito. Semana passada a gente falou aí sobre as principais características, a teoria geral do título de crédito, princípios, né, informadores. Hoje a gente vai falar da classificação do título de crédito. Então são diversas classificações. Cada autor aí ele costuma colocar uma classificação diferente, cada autor tem aí uma metodologia, né, uma classificação melhor ou pior, ou mais completa ou menos completa. Nesse sentido, né, a aula de hoje ela vai estar estruturada aí na classificação do Arnaldo Rizzardo. É um autor bem consagrado sobre a questão, sobre os títulos de crédito, inclusive ele tem um livro específico sobre títulos de crédito. É sobre ele aí que a gente vai falar hoje, né, a classificação dos títulos de crédito. O ponto importante dessa aula de hoje é a classificação aí com relação à circulação, né? Então temos os títulos de crédito ao portador, os nominativos e a ordem, né? Que são elementos aí bem importantes para quando a gente começar a falar dos títulos em específico, né? Então a gente ainda vai falar só do cheque, só da nota promissória, só da letra de câmbio, cada um tem uma lei, tem diretrizes específicas, então a gente vai falar sobre tudo isso. Mas primeiro a gente vai trazer aí uma classificação geral sobre, né, essa obra aí do Arnaldo Rizzardo. Importante, né, as notas e as presenças estão atualizadas aí no sistema. Qualquer problema, me envie um e-mail, né, para a gente poder tratar isoladamente cada um de vocês. Então vamos acompanhar aí no slide, o slide que sempre está disponível aí no portal do aluno para vocês fazerem o download, né, caso desejarem. Então vamos abrir aí o slide para vocês verificarem. Lembrando que ao longo da aula teremos também a pergunta semanal para vocês enviarem para o e-mail, valendo presença e nota, como vocês já sabem. A classificação dos títulos de crédito, né, que é o que a gente vai tratar hoje, quando a gente fala de classificação, a gente precisa ter em mente que toda classificação no mundo inteiro, né, no mundo acadêmico principalmente, ele sempre vai tomar aí como elemento característico alguns pontos em comuns, né, algumas situações em comum, com uma determinada finalidade. Né? Então, quando a gente vê aí essa classificação em específico desse autor, ele vai pegar esses elementos, essas situações que vão trazer aí pontos comuns, né, dentro de uma determinada finalidade para poder fazer essa divisão. Essa classificação é amplamente aceita, essa classificação é repetida por diversos autores e é aquilo que a gente vê na prática. Né? Então, são várias classificações, né, que a gente vai ver hoje, então é uma aula bastante extensa, bem doutrinária, de uma certa forma. Então, a gente começa a aula de hoje falando aí da classificação quanto à natureza do conteúdo. Né? Então, é a distinção aí dos títulos, levando em conta aí o seu conteúdo ou, né, qual a obrigação que eles colocam aí nesse título. Né? Então, existem títulos que vão ter uma obrigação de pagar, outras vão ter obrigações aí de fazer, né? O título pode ter essa peculiaridade de ter uma obrigação de fazer também, não só de pagar, mas de uma certa maneira, né, vejam que dentro dessa classificação quanto à natureza do crédito, nós temos dois tipos de títulos, né, os títulos próprios e os impróprios, e dentro dos impróprios nós temos os três ainda ramificações, os direitos reais, societários e de legitimação. Vamos começar com os próprios, né, os próprios aí são os títulos aí dirigidos a uma prestação de crédito, né, ou seja, pagar. Né? Então, a obrigação de pagar é o título de crédito mais comum, aquilo que a gente fala de título de crédito, né, a gente sempre acaba lembrando aí do cheque, da nota promissória ou da duplicata. Né? Cheque é para aqueles que são um pouco mais antigos, né? Até 15 anos atrás, talvez, o cheque era grande, né? Era o grande título de crédito aí existente no mercado, todo mundo usava cheque. Você ia no mercado, você pagava com cheque. Você ia
no posto de gasolina você dava o cheque, né? Então o cheque era a grande moeda, né, de 20 anos atrás, né? E hoje não existe mais isso, hoje todo mundo paga por cartão, né, crédito ou débito, mas enfim, o cheque teve uma relevância muito grande lá atrás. Hoje, de certa forma, né, a gente pode colocar aí a duplicata, né, o boleto, como um dos títulos de crédito aí mais comuns, né, que a gente tem no dia a dia. Então, esse boleto sempre vem para pagar, né? Então, uma ordem de pagamento aí para determinado devedor. Mas não é só para pagar que existem os títulos de crédito, né? Existem os títulos impróprios. Primeiro aí, começando pelos direitos reais, né? Uma pessoa se obriga a entregar um determinado bem ou coisa, né? Então, um título de direitos reais. Temos os direitos societários, né? Então nós temos aí os títulos que representam ações, por exemplo, né? Debêntures. Você está comprando um pedacinho da empresa. Esse comprando um pedacinho da empresa é uma ação. Essa ação é um título de crédito também, né? Então veja como título de crédito não é só aqueles de pagar. E temos os títulos de legitimação, né? Que conferem aí ao possuidor uma legitimidade de um direito, né? Os bilhetes, né? Você compra uma passagem lá, você tem um título, né, que lhe confere aí, que lhe assegura um determinado direito, né, uma prerrogativa de você exercer. Nós temos essa primeira classificação contra a natureza do conteúdo, uma segunda natureza aí que também, né, implícita e decorre dessa primeira com relação ao conteúdo, quanto ao grau de abstração, né? Então, o grau de abstração, o quanto ele é independente da origem, né? Então vejam que a gente viu lá na aula da semana passada que uma das características do título de crédito é sua abstração, né? E aí decorre tudo vinculado com a ideia de autonomia, independência da origem. Bom, aqui nós, dentro da classificação, nós temos os títulos cambiários e os cambiariformes, né? Então vejam, cambiários são títulos aí que a abstração, né, o formalismo, a confiança de quem assina, a possibilidade de circular é que prepondera sobre esse título de crédito, né? Então, a promessa de pagamento, a nota promissória, a letra de câmbio, tem esse detalhe, eles têm aí a sua natureza, seu grau de abstração muito mais elevado, que eles se desvinculam, né, de uma maneira total aí daquele que emitiu, né? O seu grau de abstração ele é mais evidente do que os títulos classificados como cambiariformes, né? Os títulos cambiariformes são os títulos de crédito impróprios, né? Menos na exigibilidade do crédito, né? Então eles têm aí uma característica, eles permitem a discussão do fundamento que lhes deu origem, né? Então, vou imaginar duplicata, uma pessoa emite um boleto para você, esse boleto ele tem que estar vinculado a alguma prestação, né? Você comprou lá, ou você assina o telefone, você assina a internet, recebe um boleto para pagar. Esse boleto ele depende de uma prévia existência de uma prestação de serviço, né? Contratou lá, vamos pegar a NET, ou a Oi, ou sei lá, Claro, e você contratou a internet, você vai pagar um boleto, ou seja, um título de crédito, né? Uma duplicata daquele serviço, mas uma condição necessária para você pagar aquele boleto é que tenha um serviço prestado, né, tenha uma origem em razão daquilo. Então, esses títulos em que há necessariamente, né, ou exige-se uma verificação da origem, são classificados aí como títulos cambiariformes, né? Então, nós temos os títulos cambiários e cambiariformes aí com relação à sua abstração. Vou aproveitar esse momento da aula, né, que a gente está falando aí de títulos cambiariformes, para a gente fazer a nossa pergunta semanal, né? Essa questão semanal, vocês já estão se habituando, né, já estão habituados, aliás, nós estamos na quinta semana já, então fiquem atentos aí, tem gente que não tem enviado as respostas, já já vai começar aí com os limites de falta. Então, essa resposta tem que ser enviada até
a semana sequente, né, subsequente à nossa aula e até o limite de prazo do dia em que a gente teria aula presencial. Então, nossas aulas eram e seriam, né, sempre quartas-feira, então o limite de envio dessa questão que eu já vou enviar, essa questão enviada para o meu e-mail, o e-mail que aparece aí na tela para vocês, tem que ser enviada até o dia 20, né, 20 de maio. Então, 20 de maio é o limite para vocês enviarem a resposta a essa questão, né, para o meu e-mail de forma individual, né, do jeito que vocês já estão acostumados. Bom, a pergunta é a seguinte, né, a gente viu aí que os títulos cambiariformes eles têm uma vinculação a uma existência prévia, né, o grau de abstração deles é menor, né, essa ideia de autonomia total da origem do título não se aplica tão firmemente com relação aos títulos cambiariformes. Bom, a minha pergunta é, você, né, vamos pegar o exemplo que eu dei lá no slide, você contratou um serviço de telefonia. Esse serviço de telefonia não foi instalado, não foi prestado para você. Né? Vamos imaginar essa situação. E de repente chega um boleto para você pagar. Né? Chega um boleto para você pagar. Qual é o fundamento jurídico? Né? Então, atenção que agora eu quero o fundamento jurídico, eu não quero a opinião de vocês, nem nada disso. É o fundamento jurídico, ou seja, a lei. Eu vou dar a dica, a orientação, né? O fundamento vem lá do Código Civil. Aonde no Código Civil está o fundamento, qual é o artigo, né? O que diz o artigo, quando a gente se encontra nessa situação de você ter que pagar algo pelo qual não foi prestado. Né? Então, essa é o dilema, né? A questão que eu lanço para vocês aí para me mandarem até o próximo dia 20 de maio para o meu e-mail. Voltamos aí ao nosso slide, ao nosso quarto slide, falando aí sobre a questão da finalidade, né? Mais uma classificação que nós temos quanto à finalidade do título. Né? Então, basicamente, nós temos três finalidades. A principal delas, né, a mais comum, é a questão da negociação, em que os emitentes instituem, né, para efetuar um pagamento e receber valores, né, então é próprio aí da negociação, mas nós temos também alguns títulos que são próprios aí do direito real, né, como conhecimento de transporte, conhecimento de depósito, ou seja, vinculam-se a uma coisa, né, trazem aí a ideia de entregar, né, e devolver algo, então é um título que se refere a algo e não propriamente dito ao pagar. E também temos os títulos propriamente aí vinculados à busca de recursos monetários, né? Então as ações, as debêntures, outros títulos aí, papéis, né, que são negociados no mercado de valores, basicamente a pessoa faz e circula aquele título em razão da busca de recurso monetário. Está aplicando dinheiro, você recebe aí um título, né, um documento que lhe assegura aí que esse dinheiro, esse valor aplicado é seu. Né? Então nós temos aí quanto à finalidade mais uma classificação. Mas agora, né, o que vai envolver praticamente o resto da aula vai trazer aí a classificação com relação à forma de circulação. Talvez aqui seja, né, a parte mais importante da aula de hoje, é a classificação do título com relação aí à forma de circulação. Temos três classes, tá? Títulos ao portador, a ordem e os nominativos. Então a gente vai avançar em cada um deles com mais detalhes, porque cada um deles de uma certa forma, vão trazer aí os principais elementos que diferenciam um do outro. E aí nós temos alguns institutos bem importantes que são aplicados em um ou em outro. Né? Vamos pegar o exemplo do endosso. O endosso só vale para alguns títulos, não para todos. Como eu vou saber para qual vale e qual não? Depende dessa classificação, se é o portador, a ordem ou nominativo. Né? Então vamos começar ao portador. Vejam, quando a gente falou na aula passada das principais características do título de crédito, né, nós temos aí a ideia da cartularidade, né, então a cartularidade que vale aquele documento, a autonomia que o possuidor de boa-fé pode exercitar o direito próprio com a desvinculação das relações subjacentes,
A literalidade, dando ênfase aí ao conteúdo do título, valorizando o que está escrito, não a negociação por trás dele, e a abstração aí que separa a exigibilidade do negócio para o papel, né? Então, vale o que está no papel e não o negócio que lhe deu origem, né? Que lhe resultou. Então, vejam, essas características, né, que a gente viu na aula passada, elas se sobressaem, ou seja, elas têm muito mais evidência nos títulos de crédito classificados aí como ao portador, né? Esse título ao portador vem da próprio nome fala, vale aquele que possui o título, né? Não aquele que tem o nome registrado ou não aquele que tem aí algum contrato por trás. Não, o título é daquele que possui, aquele que está portando, né? Então são os títulos emitidos para uma pessoa não indicada. Quem está com o título, quem está com o cheque na carteira, vamos dizer assim, ele é o portador, né? Então esse título ao portador é aquele que representa, né, o título por excelência quando a gente fala de circulação. Quando a gente falou lá na teoria geral dos títulos de crédito, a gente mencionou sobre a questão de como o título ele é importante para circular a riqueza, para fazer a coisa movimentar. O título ao portador é um exemplo mais evidente disso, porque vale para aquele, né, o título tem validade, ele serve para aquele que o possui, né? Então não importa quem é essa pessoa, se a pessoa tem esse papel, esse título é dele, ou seja, é muito mais fácil de circular. Então esse título ao portador tem como principal exemplo o cheque, né? O cheque é aquele título, né, que a gente coloca sempre quando um exemplo quando a gente fala de título ao portador. E esse título, né, como ele é o portador, ele tem uma facilidade muito grande aí de ser transmitido para terceiros, né? Então, esse título ele circula com muita mais velocidade, com muito mais facilidade, e existe um instrumento para isso que é o endosso, né? O endosso a gente já vai ver mais para frente. Quando a gente falar da lei do cheque, falar do cheque específico, a gente vai mostrar como se faz o endosso, a gente vai pegar um exemplo aqui e tudo mais. Mas o endosso, né, é aquela assinatura que a gente faz no cheque para passar para frente, vamos dizer assim, né? Então, esses títulos ao portador, tendo o cheque como maior exemplo, tem essa transmissibilidade, né, a circulação muito mais facilitada. O detalhe é que alguns tipos de crédito não podem ser classificados como ao portador, porque eles exigem aí a indicação do nome do devedor, né? Então vamos pegar o exemplo, a letra de câmbio, a nota promissória, duplicato, boleto, né? O boleto deve sempre ter o nome do devedor, ou seja, né, esse boleto ele traz aí quem é a pessoa que deve pagar e para quem. Ele não permite passar para um terceiro, né? Então o cheque não, o cheque ele é diferente, ele permite essa transmissão. Bom, como é que se liquida, né, esse título ao portador? Ele simplesmente é a mera apresentação, né? Então, conforme aí o artigo 905 do Código Civil, né, o possuidor do título ao portador tem direito à prestação nela indicada mediante a sua simples apresentação ao devedor, né? Então, basta ele apresentar esse papel para o devedor, né, o cheque, no caso específico, a gente apresenta no banco, né? Então existe a intermediação numa instituição bancária, mas basta apresentar aí esse papel, né, e que faz aí o dever de pagar. Somente vai ser afastada, né, a obrigação de pagar se esse título for adquirido de má fé. Então está aí o fundamento, inclusive foi objeto da pergunta da semana passada, né, como é que se resolve aí essa questão do título cheque roubado. Bom, a resposta está aí no artigo 909 do Código Civil, né? Então, não é necessário pagamento desse título ao portador, do cheque ao portador, quando, né, se comprovar aí que houve sua perda, o extravio ou injusto desapossamento, né? No caso, o furto é um injusto desapossamento, só que você é obrigado a agir ativamente, né? Você precisa entrar aí com a demanda judicial ou, né, aí os bancos já têm o seu fluxo, sua rotina,
no sentido de você apresentar um boletim de ocorrência para aquele cheque, quando aparecer no banco, ele não ser compensado. Né? Então, basicamente, é o possuidor de má-fé, com fraude ou simulação, ou que houve apropriação indevida, aí sim é possível essa oposição, né, do emitente ou do devedor, para que esse título não seja pago. Nas outras hipóteses, ele deve ser pago, deve ser saldado esse débito, né, essa dívida, com a simples apresentação pelo devedor. Esse é o cheque, né, é o título de crédito ao portador. Além do título ao portador, nós temos o título à ordem. O título à ordem, ele é um meio termo entre o título ao portador e o nominativo. Né? Então, o título à ordem é aquele em que se indica quem vai ser o beneficiário daquele valor. Né? Então, ele não é abstração integral, né? Ele tem aí uma vinculação que vai se indicar aí quando, né, quem vai ser esse devedor. Então, o beneficiário e o devedor é quem emite, quem assina, né, e aí quem vai ser o recebedor vai ter aí essa indicação no título. Ele difere do nominativo. O nominativo a gente vai ver mais para frente, mas o nominativo é aquele cujo registro vai estar em algum livro, né, algum livro público. Vamos imaginar aí que você vai comprar uma ação. A ação ela é registrada lá na Bolsa de Valores em seu nome. Né? Então, é um título, a ação, né, ação no sentido de investimento, né, de uma empresa, uma SA, você recebe e isso é registrado num título, então, num livro. Então, esse é o título nominativo. A ordem não. É quando no próprio documento, né, no próprio, vamos imaginar aí a nota promissória, está indicada no próprio papel, né, na cártula, quem vai ser o beneficiário daquele valor. Esse título, a ordem, né, essa classificação aí, a ordem, ela traz aí, né, como exemplo, né, temos aí os títulos, as cédulas de crédito rural, industrial, comercial, exportação e habitacional. Né? Então, temos aí vários exemplos, além daqueles mais tradicionais, a nota promissória, né, que a gente costuma falar, ou a própria duplicada. O detalhe é que o título, né, temos aí os dois princípios, né, a questão da abstração também vale, né, e a inoponibilidade das exceções ao terceiro de boa-fé também vale aqui, né, então se alguém recebeu esse título de boa-fé vai ter que ser liquidado, mas como que ele é transmitido, né, como que esse título é transmitido? Ele é transmitido por meio do endosso, né, então a portabilidade do título à ordem, ela acontece quando há o endosso. Né? O artigo 910 traz aí a questão do endosso. Esse endosso pode ser no verso ou no anverso, né? Ou seja, na frente ou atrás. E aí você está repassando esse valor para alguém. Né? Então, mais exige-se aí a assinatura dessa pessoa. Esse endosso, a gente já vai ver, mas ele pode ser em branco ou em preto. Né? Então, nós temos o endosso em que indica a pessoa, né? Expressamente o nome do endossatário, o endosso em preto, o endosso em branco, que é a assinatura do endossante, aí, fazendo com que esse título passe a circular como se fosse ao portador. Né? Então, deve ser conferido na parte de trás do título. Quando a gente falar dos títulos em si, a gente vai mostrar, né, um exemplo concreto aí de como se faz esses endossos. Tem título que permite fazer um anexo, tem título que tem que ser na própria cártula, então conforme aí o título a gente vai falar sobre isso. Bom, esse endosso não permite limitações, você pode passar esse endosso aí para várias pessoas, né? Você pode fazer uma cadeia de endosso, e esse endosso, conforme o Código Civil, artigo 913, né, o endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para endosso em preto. Então, a pessoa primeiro assina deixando ele ao portador, mas depois resolve alterar aí quem é o destinatário. Então, ele vai lá e coloca o nome da pessoa, né, que vai receber esse documento. Então, essa cártula. Então, o endosso ele pode ser em branco no primeiro momento e aí pode ser complementado logo em seguida. Ainda falando aí
sobre o título à ordem, nós temos o artigo 915, que traz as hipóteses aí de defesa do segurado devedor, né, asseguradas ao devedor. Então, o devedor, além das exceções relacionadas aí aos direitos, às relações pessoais, né, que a gente coloca aí logo abaixo, eu vou explicando cada uma, nós temos o artigo 915 que fala que só poderá opor, né, as exceções relativas ao seu conteúdo literal, a falsidade da assinatura ou defeito da capacidade de representação. Né? Então, explicando cada um deles, começando ali pela letra A, exceções fundadas em relações pessoais com o portador. Né? Então, envolve a causa, a negociação que lhe deu origem. Né? Então, as cláusulas de nulidade contratual, né, mas sempre restritas aí na vinculação entre o devedor e o portador, né, não com relação a terceiros e tudo mais. Então, aqui a gente pode alegar, né, como vícios, né, o vício de consentimento, o dolo, o erro, a coação, a simulação, a fraude, são oponíveis aí contra esses títulos à ordem. Também temos as exceções relativas à forma do título, né? Então, por exemplo, um título que não tem a data de emissão, então é um título nulo, você pode se opor contra ele, e também as exceções relativas aí ao conteúdo literal. Né? Então, os elementos escritos, como o valor, a data, o local de pagamento, né? E se for um título causal, né? Você pode reclamar aí que o emitente ou aquilo que formou o título não é vinculado, não tem validade, ou seja, o título seria nulo. Né? Então, nessas hipóteses, nós temos aí a possibilidade, né, as exceções relativas ao conteúdo literal. Certo, né? E aí é próprio do título de crédito, é próprio da característica do título de crédito que a defesa não pode ir além das relações entre o seu detentor e aquele que está obrigado a pagar. Né? Então, o terceiro de boa-fé, ou aquele que participou da cadeia em algum momento, né, dessa transmissão do título, ele não pode ser prejudicado aí. Então, o âmbito, né, de questionamento do título de crédito é um pouco mais restrito, você não pode alegar aí uma falsidade total, né, em qualquer hipótese, não. Sempre é o detentor e obrigado a pagar aí que pode fazer essa discussão. Bom, além dos endosso, né, em branco e preto, nós temos outras duas possibilidades de endosso previstas no título de crédito, no Código Civil, né, aplicáveis aos títulos de crédito. Nós temos o endosso mandato e o endosso penhor. Né? São situações não tão comuns, mas não, existe a possibilidade, né, conforme o artigo 907 aí do Código Civil, que se coloque aí um endosso, mas um endosso mandato. Né? Então não se transfere aí a propriedade do título, mas tão somente a possibilidade de um terceiro, né, exercer os poderes. Então o título permanece de propriedade do anterior, né, do proprietário daquele detentor anterior, mas ele repassa esse título para um terceiro, por exemplo, fazer a compensação. Né? Então é um endosso mandato, se autoriza que alguém faça aí essa, né, a compensação daquele título. Além do endosso mandato, nós temos o endosso penhor, né? Então é quando você coloca aí poderes, né, para que um terceiro possa executar uma cláusula e tudo mais, são as garantias, né? Você coloca aí, você faz no título uma garantia de que uma pessoa possa executar determinado patrimônio em razão da falta de pagamento. Né? Então, o endosso penhor é muito comum aí nas relações com os bancos. E por último, né, nessa classificação da forma de circulação, nós temos o título nominativo. Né? O título nominativo é aquele que vai ter um registro em algum livro público. Né? Então, um exemplo mais comum vamos imaginar, a debênture. Você vai comprar uma debênture, você precisa, além de fazer um cadastro, o seu título, né, o seu nome e o percentual que você comprou, ele vai estar expresso aí, registrado em algum livro. Né? Então, nesse caso, você não pode fazer um endosso em branco, ou seja, tornar o título nominativo ao portador, porque sempre tem que fazer a transferência para alguém. Né? Então, vejam aí como é interessante. O título à ordem,
classificação que a gente viu anterior, você pode transformar ele ao portador por meio de um endosso em branco, sem indicação de quem vai ser aí, né, o beneficiário. No título nominativo, não, né? Sempre vai ter que ter o endosso em preto, ou seja, sempre vai ter que dizer quem vai ser, né, a próxima pessoa, quem vai ser o beneficiário aí na sequência. Então, isso aí está no artigo 921 do Código Civil. Seguindo aí sobre o título nominativo, artigo 922 diz que essa transferência do título sempre vai ter que ser feito mediante termo registrado no livro competente, né, no registro do emitente. O título nominativo ele também pode ser transferido por endosso, né, mas sempre quando tiver o nome aí, ou seja, o endosso em preto. E a transferência mediante endosso ele só tem eficácia, ou seja, né, perante o emitente, uma vez que é feita a verbação em seu registro. Né? Então, vamos dar novamente o exemplo da debênture, tem que ser feito o registro lá na empresa emitente. Se for uma ação, por exemplo, você tem que fazer esse registro lá na CVM, no mercado, né, de valores. Além disso, né, o curso da vida do título nominativo tem a possibilidade aí, se desejar o proprietário, permitir que ele seja transformado em título ao portador. Né? Só que aí vai depender da natureza do título. Então, por exemplo, uma ação é impossível que isso ocorra. Né? Sempre vai exigir aí um registro, sempre vai exigir por conta da lei específica. Então, nós temos os títulos nominativos também disciplinados aí no Código Civil. Existem outras duas classificações ainda, a gente encerrando. Quanto à menção da causa que deu origem, né? Então existem alguns títulos que eles vão fazer alguma determinação, né? Algum vínculo com a relação aí que lhe deu origem. Então esses são títulos causais, né? São títulos causais aí, ou seja, eles sempre vão estar vinculados. Aí foge um pouquinho, né, da característica geral da abstração. Então nós temos, por exemplo, a nota promissória, né, em que você faz lá as cláusulas, você coloca na nota promissória que né, o pagamento daquela nota depende da não, né, execução de uma determinada cláusula contratual, né, a duplicata mercantil também, né, o boleto, né, sempre vai depender aí dessa causa de origem, ou seja, são títulos causais, diferentes do cheque, né, que tem como essa peculiaridade a portabilidade e a abstração própria do cheque. Então, são títulos não causais. E por último, né, nós temos, quanto à sua estrutura, nós temos ainda duas distinções. Os títulos eles podem ser uma ordem de pagamento, ou seja, já indica, né, como é no caso do cheque, na letra de câmbio, no duplicata mercantil, sendo uma expedição que já autoriza a pessoa a proceder com o pagamento. Né? Ela é imediata, é uma ordem de pagamento, ou seja, pague-se, é uma ordem, está determinando o pagamento. Só que tem aqueles também que são promessas de pagamento. Né? Então, como uma nota promissória, você pode prometer, né, num prazo estabelecido, num local indicado, ou seja, você pode colocar condições aí de prazo e tudo mais. A ordem de pagamento ela acaba sendo à vista e a promessa aí você pode fazer, né, de forma diferente. Pode pôr um prazo, pode pôr parcela, enquanto que a ordem é imediata, né? Já é a ordem de se pagar, já é a obrigação de se pagar. Já na promessa acaba sendo possível aí você estipular de forma diferente. Bom, pessoal, então hoje é isso, né? Hoje a gente finaliza aí essa questão da classificação do título de crédito, uma aula um pouco mais massiva, um pouco mais doutrinária, né? Mas a gente vai avançando e vai, logo logo a gente chega nos títulos em espécie, ou seja, a gente vai ver título a título, acaba trazendo aí um cunho um pouco mais prático para vocês. Então, um grande abraço, espero que todos estejam bem e na próxima semana a gente dá continuidade.